Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e desta vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de agosto. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma série, inclusive essa série tem feito muito sucesso, já ouvi muitas pessoas falando dessa série, já li algumas resenhas também. Tem muita gente gostando dessa série, mas eu sinceramente não gostei desse livro, tanto é que eu parei por aqui, eu não vou continuar lendo essa série e eu sinceramente não entendo o porquê desse sucesso todo desse livro. Eu estou falando da Garota do Calendário, esse daqui é do mês de janeiro. É o seguinte, gente, eu vou contar um pouco da história e vou contar pra vocês por que eu não gostei dessa história. Esse livro conta a história da Mia. A Mia é uma garota que vive em Las Vegas, ela tá passando por um período difícil da sua vida, o pai dela se envolveu com dívidas de jogo, então o pai dela tá sendo jurado de morte, tá devendo uma grande quantidade para agiotas, né, da cidade, então Mia, para tentar salvar o pai, para pagar essa dívida do pai, ela começa a trabalhar como acompanhante de luxo, que nada mais é, né, vocês sabem, do que uma prostituta. Só que é o seguinte, gente, eu não tenho nenhum preconceito contra a profissão, longe disso, mas assim, pelo que eu entendi, o foco da autora em falar sobre esse mundo de acompanhantes de luxo, em falar sobre essa esfera toda, que é um mundo um pouco complicado, vocês sabem que não é um mar de rosas, né? Eu acho que ela fantasiou demais, só pra vocês terem uma ideia. A Mia começa, né, a trabalhar como acompanhante de luxo pra poder salvar o pai, né, pra poder pagar a dívida do pai. Só que é o seguinte, gente, eu senti falta, assim, de um livro mais sofrido, de uma personagem, assim, mais decidida. Eu percebi, gente, que tudo na vida da Mia é fácil. Ó, pra vocês terem uma ideia. O primeiro serviço da Mia é passar um mês com um produtor, um roteirista, na verdade, um roteirista, né, de cinema, muito famoso, lindo, maravilhoso. Pelo que a autora fala, ele é um deus grego, assim, não tem nenhum defeito, o homem é maravilhoso. A Mia tem que passar um mês com ele e ela pode ou não, né, ter relações com ele, isso vai depender do que ela quiser, né, ela está livre para decidir o que ela quer. Então, gente, eu percebi que tudo na vida dela é fácil. Ela viveu um mês numa mansão, indo em grandes festas luxuosas. A família dele, logo de cara, gostou dela, mesmo sabendo que ela é uma acompanhante de luxo. Ela não teve nenhum tipo de rejeição, ela não teve nenhum tipo de dificuldade. Ao contrário, gente, tudo na vida dela foi lindo, foi maravilhoso. E eu ficava assim, gente, tentando entender onde esse livro ia chegar. Porque assim, eu gosto, gente, de ler livros sensuais, assim, livros quentes, né, histórias marcantes. Só que, independente disso, gente, eu gosto de um livro que tem essência. Pra mim, a Mia ia sofrer demais, ela ia ser rejeitada, ela ia entrar num mundo que ela nunca, né, entrou, e esse mundo ia ser difícil pra ela, mas esse mundo não foi difícil pra ela, gente. Ela meio que se apaixonou, né, pela pessoa que ela foi, né, prestar seus serviços, mesmo ela não querendo se apaixonar, ela acabou tendo um envolvimento muito grande com ele, e ele também com ela. Aí eu pensei, sei lá, né, gente, ela vai conquistar o coração dele, a vida dela vai mudar, ela vai sair dessa vida. Só que não, gente, o livro termina, né, ela se despedindo dele, falando que depois, né, ela vai reencontrá-lo, e ele gostou muito dela e ela também dele, e ela vai pro próximo serviço, que é a Garota do Calendário, mês de fevereiro. Aí pensei, não, acho que o bicho vai pegar em fevereiro, né? Vou ler a sinopse do livro, né? Porque acho que isso daqui só foi o início de tudo isso. E eu lendo o prefácio e também lendo o enredo do próximo livro, eu me decepcionei mais ainda e falei, não vou ler mais, eu vou sair dessa furada, porque é o seguinte, gente, o próximo serviço dela é numa outra cidade, ela vai prestar os seus serviços para um grande pintor super famoso e adivinhe? Ele é lindo, ele é maravilhoso e ele é riquíssimo. Então, gente, eu não gostei desse livro, achei ele muito superficial, achei um enredo assim muito clichê, achei a história bem fraquinha e, sinceramente, eu não estou entendendo o porquê do sucesso desse livro. Você vai nas livrarias, você vê pilhas e pilhas desse livro, você lê sobre o livro, ele vendeu não sei quantos milhões de exemplares, então assim, gente,
Eu não consigo entender. Eu, sinceramente, não gostei do livro, mas pra quem gosta de um livro assim superficial, que não tem nada a acrescentar, vocês vão gostar desse livro. Eu, sinceramente, gente, eu não gostei, tá bom? E o próximo livro se chama Você se lembra de mim? Da autora Megan Maxiell. Essa autora aqui, gente, ela já é bem conhecida, né, no meio hot. Ela escreveu uma trilogia, se eu não me engano, é Peça-me o que eu quiser, que é uma trilogia, assim, bem famosa. E ela escreveu outros livros também, sempre nessa linha hot. E esse livro aqui é baseado na história da mãe da própria autora. Ela contou como foi a história de vida da mãe, como ela conheceu o pai dela. Então, o livro é baseado nisso. Então, esse livro, gente, ele é dividido em duas fases. A primeira fase se passa no ano de 1960 e conta a história da Carmen. E a segunda fase do livro se passa no ano de 2003 e conta a história da Alana. Eu vou começar com a história, né, da Carmen, que é a história da mãe da autora, né, baseada na história de vida da mãe da autora. A Carmen é uma garota, uma jovem espanhola, que se muda da Espanha para a Alemanha, num período que a Espanha está passando por uma grande recessão, um período econômico assim bem turbulento. Então a Carmen, juntamente com a sua irmã, se eu não me engano o nome dela é Lolita, elas se mudam então da Espanha, larga pai, mãe, larga a família lá, e as duas juntas vão morar sozinha na Alemanha para trabalhar numa empresa. Se eu não me engano, elas vão trabalhar na Siemens. E, né, durante essa mudança, né, elas acabam passando por grandes dificuldades também, né, afinal elas estão num país onde elas não falam a língua, né, nativa, elas têm muita dificuldade também com o frio da Alemanha, com o inverno, né, elas mudam para a Alemanha no período assim de inverno, um inverno bem rigoroso, então elas sentem uma dificuldade muito grande em relação à temperatura também, né, e fora a dificuldade da língua. Elas passam por altos e baixos, existem alguns momentos bons e alguns momentos ruins, elas fazem novas amizades e numa dessas, né, a Carmen acaba conhecendo o Ted, que é um militar americano. Inicialmente, gente, a Carmen, por ser assim, muito nova, por estar num país diferente, ela acaba tendo um pouco de resistência, né, em relação ao Ted, mas o Ted praticamente, né, ele se apaixona pela Carmen, assim, logo de cara, né, porque ela é uma espanhola, assim, bem explosiva, que fala tudo o que vem pela cabeça, é uma menina, assim, apesar da tenra idade, ela é uma menina, assim, muito cheia de atitude, então ele se apaixona pelo jeito da simples, né, mas um jeito cativante que a Carmen tem, mas a Carmen não, é bem resistente em relação a se relacionar com ele. Afinal, ela já ouviu muitas histórias tristes, né, de mulheres que se envolvem com militares americanos e acabam sendo abandonadas, né, ficam a ver navios, então ela fica com receio disso, mas ela acaba se envolvendo com o Ted. É uma história assim bem conturbada. Essa parte do livro é uma parte assim bem dramática. Só que eu vou parar por aqui, gente, porque eu não posso falar mais sobre a história, porque senão eu vou fazer um spoiler e não vai ser legal. Agora vamos para a segunda parte do livro, que é no ano de 2003, que é a história da Alana. Quem que é a Alana? A Alana é filha da Carmen com o Ted. E a Alana, gente, é uma jornalista assim super decidida, ela sabe o que ela quer da vida dela, ela é uma mulher assim muito independente, porém é uma mulher que não acredita no amor. Por quê? Por conta do histórico, né, de vida da mãe dela, que eu não posso contar, e por conta também que ela passou uma grande decepção com o antigo noivo dela. Então, assim, ela não está aberta para o amor, ao contrário, né? Ela tem alguns relacionamentos, mas é só para aproveitar a vida mesmo e ela não quer se envolver. E a Alana, gente, por conta do trabalho dela como jornalista, ela tem que ir para Nova York fazer uma nova matéria, né, para a revista que ela trabalha em Madrid. E quando ela vai para Nova York, juntamente com a sua melhor amiga, que trabalha na revista também como fotógrafa, ela acaba conhecendo o Joel, que também é um militar americano. Então, gente, assim logo de cara, ela tem uma resistência muito grande. Aí quando ela fica sabendo que ele é um militar americano, a coisa fica pior ainda. Mas o Joel, gente, é um personagem que ele gostou muito da Alana logo que ele a viu, e ele começa a ficar no pé dela, né, porque ele quer conhecer ela um pouco mais, ele quer quebrar essa redoma que tem em volta da Alana, mas ela é bem resistente, ela é bem teimosa, mas eles fazem um combinado, gente. Como ela também
se sentiu muito atraída por ele, a química entre eles foi uma química assim muito grande, ela resolve dar uma chance pra ele, mas ela não deixa, não promete nada. Ela só quer se envolver com ele nesse período que ela vai estar em Nova York, e depois ela vai embora pra Madrid sem olhar pra trás e nem quer saber dele. Então eles fazem esse acordo e eles começam meio que namorar nesse período. E é o seguinte, gente, cada dia que vai passando, né, que eles vão convivendo, as barreiras da Lana realmente são derrubadas aos poucos. Ela entende ver no Joey, né, uma pessoa que pode fazê-la feliz, mas ao mesmo tempo ela não quer. E quando, gente, ela vai pra Nova York também, ela vai com uma missão que a mãe dela dá pra ela. Só que eu não posso contar o que eu não posso contar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu vou parar por aqui. E essa história, gente, eu esperava um pouco mais dela, porque eu já li livros da Megan, tá? São livros, assim, bem envolventes. Eu achei a primeira parte do livro um pouco enrolada, parecia que a coisa não fluía, não saía daquilo, sabe? Apesar de ser uma história boa, eu queria que andasse um pouquinho, né, mais rápido. Eu fiquei a todo momento esperando, né, o livro mudar de tempo, né, pra finalmente contar a história da Alana. E demorou pra isso chegar, porque eu queria... Sabe quando você tá com aquela vontade? Quando será que essa história vai melhorar? Quando será que esse livro vai ficar mais interessante? E eu fiquei o tempo todo esperando isso. Pra falar a verdade, estou até agora esperando. Eu terminei de ler o livro e não encontrei isso. Apesar de ser uma história, gente, com um enredo legal, tem alguns defeitos, tem algumas coisas que eu não gostei. Porque assim, gente, a autora escreveu... tá? Ou melhor, ela teve a intenção de escrever sobre uma personagem forte, determinada. Tudo bem, adoro personagens assim. Só que a Lana, gente, quando você vai convivendo mais com a personagem, lendo um pouquinho mais sobre a história, você percebe que ela é muito infantil, ela é muito imatura, muitas vezes ela é cabeça dura, ela mistura uma coisa com a outra, então assim, ela tem algumas atitudes infantis que acaba te irritando um pouquinho. E eu percebi isso na personagem e eu não gostei muito disso, tá, gente? E eu achei também que faltou, sabe aquele vínculo que tem da protagonista com o leitor? Eu achei que faltou isso. É uma personagem que eu não gostei muito, a história tem uma boa intenção, mas não tem um desenrolar muito legal, tá bom, gente? Então, se você for ler esse livro, toma cuidado, porque ele tem esses detalhes e a primeira parte do livro é um pouquinho enrolada também, tá? Não é um péssimo livro, tá? Lendo esse livro, parecia que não era a Megan que estava escrevendo, parecia que ela não estava na sua zona de conforto, tá? Então, é isso que eu tenho pra dizer desse livro. Agora, o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele se chama Era Você, e é de uma autora nacional chamada Gisele Souza, com essa capa muito fofinha. Eu gostei muito dessa capa, é uma capa, assim, de muito bom gosto. Esse livro aqui, gente, é o seguinte... eu comecei a lê-lo... Peraí que eu vou pôr meu Kindle na tomada porque ele tá quase descarregando, gente. Eu comecei a lê-lo por indicação, tá? Algumas pessoas me indicaram esse livro, falaram que é um livro que tem uma história muito marcante, uma história, assim, bem dramática, uma história, assim, apaixonante. Então eu comecei a ler mais por causa de indicação mesmo, e eu gosto, sinceramente, de ler livros de autores nacionais, assim, são histórias, assim, que acabam me cativando, não sei, eu sou, assim, uma super adepta, né, da leitura de autores nacionais. E esse livro aqui, gente, é o seguinte, antes de falar o que eu achei dele, eu vou contar um pouquinho da história dele, tá bom? Esse livro conta a história da AJ, e um dia, né, num luau, numa festa, ela acaba conhecendo um rapaz, o nome dele é Dre, e eles acabam se envolvendo, né? Só que é o seguinte, o Dre, ele é um militar. Na verdade, ele vai ser um militar, né? Ele tá pra ir pra ser CU da Marinha. E tudo já tá certo, né? Pra ele ir embora da cidade. E justo nesse momento, né? Ele acaba conhecendo a Jota. Mas ele faz uma promessa pra ela. Ele fala que ele vai, mas ele vai voltar. E ele quer ter algo a mais com ela, né? Ele quer ter um envolvimento com ela. Só que a Jota é uma menina, assim, muito impetuosa, né? Ela não acredita no amor, não acredita em promessas. E ela fala pra ele que ela não vai esperar ele coisíssima nenhuma. Então, o Dre vai embora. E os dois, gente, acabam não cumprindo o que eles prometeram. O Dre não volta. E a Jota, né, que disse que não ia esperá-lo, ela ficou algum tempo ali na esperança, né, de que ele realmente voltasse. E durante esse processo de espera, ela nunca se envolveu com ninguém, porque ela sempre teve esperança que um dia ele ia voltar, só que ele não volta. Só que um dia, gente, o Dre, ele cai na real, né, que ele deveria ter voltado. Durante, né, esse tempo que ele ficou fora, ele jamais esqueceu a Jota e a noite de amor que ele passou com ela.
E ele resolve voltar, porque ele sabe que a Jota é o amor da vida dele, que não adianta ele fugir disso. E ele resolve voltar para dar uma chance, né, a esse envolvimento e para cumprir a promessa dele, né? Um pouco atrasada, mas tudo bem. Só que quando ele volta, gente, ele tem uma grande surpresa. A Jota, né, que é o grande amor da sua vida, ela está noiva. Noiva do seu melhor amigo, que serviu na marinha com ele também. Então pense no dilema desse rapaz, né? Ele é apaixonado pela Jota. O amigo dele, né, sabe que ele tem uma grande paixão, que ele está voltando por conta dessa grande paixão, só que ele não sabe quem é, e é a Jota, né, que hoje não gosta mais de ser chamada como a Jota, né? Ela assumiu seu nome realmente de nascimento, que é a Alison. E a Jota mudou, gente. Ele percebe que nesses anos todos que ele passou fora, ele encontra uma nova mulher, né? Uma nova Jota, que agora é a Alison. Ela é uma menina, assim, muito pé no chão. Tanto é que a Alison, ela resolve, né, ficar noiva. Esqueci o nome do noivo dela, me desculpem. Ela resolve ficar noiva desse rapaz. Ela quer uma coisa segura pra vida dela. Ela não quer mais viver nenhum tipo de aventura. Apesar dela não acreditar no amor, por conta dos históricos, né, de amor da mãe dela, né, que não foram nada legais. Então ela não acredita nessa coisa de amor, não. E ela quer uma coisa mais segura pra vida dela. Ele encontra, né, no noivo dela tudo isso. Ela é uma pessoa muito segura, uma pessoa muito carinhosa. E ela resolve dar uma chance pra esse amor, até que ela se casa, né, com esse rapaz. Mas ela se casa, gente, com esse rapaz com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque ela sabe, gente, que tudo aquilo que ela viveu com o Dre numa noite só é uma coisa que nunca ela esqueceu, e isso continua na vida dela. Mesmo ela amando o marido dela, né? Ela casa gostando do marido, mas ela sempre lembra do Dre, tudo aquilo que ela passou com ele, e ele também. E os dois ficam, gente, naquele conflito, sabe? Porque ele ama a Jota, né? E a Jota casou com um amigo dele. A coisa é complicada, gente. Agora eu vou te falar o que eu achei desse livro. É o seguinte, lendo algumas resenhas, né, alguns comentários sobre o livro, eu esperava, gente, um drama maior, tá? A Jota, durante todo esse processo da vida dela, desde quando, né, ela conheceu o Dre até o casamento dela, ela passou por grandes modificações na sua vida, grandes transformações. E tem alguns episódios do livro que são, assim, situações complicadas, situações difíceis, mas eu esperava uma coisa, assim, mais dramática, uma coisa mais sofrida. Não vou dizer que ela não sofreu, ela sofreu, mas, assim, sabe aquele tipo de sofrimento que passa logo, não são grandes resistências, sabe? Eu percebi também que quando eu finalizei a leitura do livro, ele tem algumas pontas soltas, algumas coisas assim que não ficam bem contadas, sabe? São coisas assim que caem como bomba assim no seu colo. Então, assim, não é que eu não gostei do livro, ao contrário, eu gostei da história, é uma história bonita. Mas sabe quando você espera algo a mais do livro? Eu fiquei, gente, sem brincadeira, do início ao fim desse livro, esperando o grande momento que eu iria chorar, porque eu sou super fácil pra chorar em livros dramáticos, mas eu não chorei, tá, gente? E eu não entendi o que aconteceu, tá? E eu fiquei esperando um pouco mais do livro e isso acabou não vindo, tá? Mas é uma leitura boa, é uma leitura assim legal, é uma história envolvente, mas sabe quando tá faltando alguma coisa? Então tá faltando alguma coisa nesse livro que eu não sei explicar pra vocês, tá bom? O próximo livro faz parte de uma série. E é o seguinte, gente, eu comecei a ler essa série de trás pra frente. Não é a primeira vez que eu faço isso, né? Eu já fiz isso outras vezes. E tá escrito aqui na capa do livro que ele faz parte de uma série, mas assim, eu não prestei atenção nisso. E como é o Kindle, né? Você não fica todo o tempo vendo a capa do livro. Você só vê uma vez e lê o livro e pronto. E eu só fui descobrir depois que eu li o livro, adorei esse livro. Só que quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o livro, né, sobre a autora, que é uma autora que eu conheço também, eu acabei descobrindo que eu comecei pelo segundo exemplar da série, ó, vê se pode. Eu estou falando do livro A Redenção. E como eu disse, né, esse livro é o segundo exemplar dessa série, que vai contar a história da família Travis, né, que é uma família muito rica do Texas, é uma família assim, milionária na verdade, né, eles são envolvidos com poços de petróleo, cada filho dessa família, né, tem uma profissão diferente, mas geralmente envolve isso, né. E esse livro aqui, gente, ele conta a história da Heaven.
A Raven é a filha mais nova dessa família e é também a única mulher dessa família, que é composta, né, da Raven e mais 2 irmãos, Casey e o Jack, se eu não me engano. Então ela, né, é a filha mais nova. E ela é uma menina, assim, gente, muito impetuosa, desde muito cedo. Ela sempre teve as suas opiniões bem distintas em relação à riqueza, em relação a poder. Pra ela, gente, ela queria ter nascido num lar, assim, de pessoas normais e não ter nascido num lar de pessoas ricas, que podem tudo, que conseguem tudo. É uma menina, assim, de grande personalidade. Ela tem, assim, grandes atritos também com o pai dela, que é uma pessoa, assim, muito autoritária, é um pai, assim, bem intrometido, ele gosta de se envolver em todos os assuntos de todos os filhos e ela não gosta disso. Tanto é que algumas decisões que ela toma na vida dela é pra contrariar mesmo o desejo do pai. E o pai dela, né, não só o pai dela, né, os irmãos dela também detestam o namorado dela. E ela acaba, por conta disso também, por conta que ela gosta do rapaz também, ela acaba se casando com ele. E é o seguinte, depois de 2 anos, ela retorna de novo, né, pra Houston, que é a cidade dela, né? Ela morava em Dallas e voltou pra Houston. Ela se separou desse rapaz. Eu queria muito, gente, mas muito, muito, muito mesmo contar tudo que ela viveu e tudo que ela passou durante esses 2 anos de casamento. Só que eu não posso contar, que eu vou fazer um spoiler gigantesco. Ah, gente, eu tô evitando, assim, ao máximo fazer spoiler, tá bom? Então, assim, só vou dizer uma coisa. O período que ela passou, né, de casamento com esse rapaz foi um dos períodos mais difíceis da vida dela, tá? Então, ela está de volta pra Houston, né? E os 2 irmãos dela, né, ajudam muito ela nesse processo de retorno, nesse processo de se reintegrar à família, nesse processo de recomeçar tudo de novo. E a Raven, gente, mesmo vindo de uma família muito poderosa e ela vai trabalhar com o irmão dela, o Jack, não quer começar lá de cima, ela quer começar lá de baixo, ela quer começar como assistente. Então ela passa a ser assistente, né, nessa empresa, onde ela acaba, né, aprendendo muita coisa. E quando ela pensa, gente, que assim, a vida dela tá reiniciando, que as coisas estão entrando no eixo, aí que o bicho pega. Porque é o seguinte, nessa empresa tem uma gerente, o nome dela é Vanessa, que vai fazer da vida da Raven um inferno sem fim. Vocês não têm noção o que essa Vanessa fez com essa pobre coitada. Nesse momento também, né, que ela tá tentando lidar com o trabalho dela, né, com a pressão da Vanessa em cima dela, ela acaba tendo um reencontro com uma pessoa, o Hardy, que foi um rapaz que ela conheceu no dia do casamento do irmão mais velho dela, há 2 anos atrás, né? Alguns meses antes dela se casar. Ela conheceu esse rapaz, né, como já disse, no dia do casamento do irmão, numa adega. Na adega do casamento, né, que ela foi se esconder nessa adega e ela acabou encontrando esse rapaz e lá ela teve, assim, meio que um affair com ele. Ela acabou, assim, de início, gente, assim, tendo uma conexão muito grande com ele, uma química, assim, maravilhosa com esse personagem. Só que ela tinha um namorado, né, gente, então ela não ia se envolver com ele, né. Mas esse encontro, gente, sempre marcou a vida dela, ela sempre se lembrou disso. As boas lembranças da vida dela envolveram, né, esse dia que ela conheceu o Hardy. E o Hardy, gente, também jamais esqueceu da Raven, desse encontro que ele teve com ela. A Raven foi uma mulher que marcou a vida dele. E o Hardy, gente, é uma pessoa que começou lá de baixo. Hoje também ele é um grande milionário do Texas. Ele também mexe com poços de petróleo. É uma pessoa, assim, gente, que tudo que ele conseguiu na vida dele foi com sacrifício, foi com luta. Ele colocou a mão na massa mesmo. Ele começou lá de baixo mesmo. Sabe aquela coisa de passar necessidade, de vir de uma família muito pobre. Além da família dele ser muito pobre, ele tinha alguns problemas também familiares com o pai, que batia na mãe, o pai dele foi preso. Então, assim, ele teve uma infância bem difícil numa cidadezinha pequena, né, do Texas, mas ele tinha um grande sonho de sair dessa cidade, conquistar o mundo, conseguir grandes riquezas, e ele conseguiu. Tanto é que ele é uma pessoa, assim, milionária. Ele conseguiu tudo aquilo que ele queria. Mas para conseguir tudo aquilo que ele queria, ele acabou abrindo mão de muitas coisas que eram importantes na vida dele, mas eram coisas que iam atrapalhar a vida dele nesse processo de crescimento. E conhecer a Raven para ele, gente, e gostar da Raven, foi para ele, assim, uma surpresa muito grande, porque, assim, ele não queria se envolver com ela, porque ela faz parte de uma família que no fim é inimiga dele, mas ele acabou se envolvendo com essa personagem, ele não conseguiu resistir a Raven. Só que ele acabou, né, esse reencontro dos dois,
acabou acontecendo numa fase meio difícil da vida dela, né? Uma fase que ela não quer se envolver com ninguém, é uma fase que ela tá juntando os cacos da vida dela, né? É uma fase que ela tá tentando curar suas feridas e ela acaba reencontrando com ele e ele vai com tudo pra cima, ele quer conquistar a Raven, ele quer fazer parte da vida dela, mas ela, gente, é uma resistência, assim, é uma briga de cachorro grande mesmo, gente, é uma coisa, assim, complicada. E ele tenta, né, entrar no mundo dela, ele tenta ajudá-la, mas assim, é bem difícil pra ele entrar nesse mundo, é bem difícil pra ela deixar ele entrar no mundo dela também, assim, é uma história assim bem sofrida, é uma história assim muito bonita, é um livro assim que eu me apaixonei por essa história, me apaixonei por todos os personagens, tanto é que eu corri atrás, né, e fui ler o primeiro livro da série, é claro que eu fui ler o primeiro livro da série. Conta a história, gente, adivinha de quem? Do Hardy, com uma outra personagem, né, que a gente acabou conhecendo também na série, que é a cunhada, né, da Raven, que casou com o irmão mais velho dela, né. O primeiro exemplar da série é a Protegida, que conta a história da Liberty e do Hardy. A Liberty, gente, e o Hardy, como eu já disse, a gente já conheceu, né, no segundo livro da série, são personagens assim que logo de cara eu fiquei muito intrigada, porque assim, a autora... Até então eu não sabia que era o segundo livro, tá bom? A autora falava muito do passado dos dois, como se nós, né, soubéssemos quem são os dois. Eu fiquei muitas vezes em dúvida em relação a isso, depois que eu fui entender por quê, né, mas tudo bem. Então são personagens que eu fiquei intrigada pra conhecer o passado deles, pra saber o que aconteceu com eles. E eu fiquei sabendo nesse primeiro livro. Até foi bom, gente, porque assim, eu comecei a ler um livro já sabendo um pouco sobre esses personagens. E como eu li um pouquinho deles no segundo livro, eu acabei criando um pouco mais de afinidade com eles. Então a leitura pra mim foi mais prazerosa ainda, de saber a fundo realmente o que aconteceu com eles. Então eu vou começar contando aquela história da Liberty, que é a protagonista desse livro. Então, gente, a Liberty, ela passou por momentos bem difíceis na vida dela também. Não foram momentos tão difíceis como o Hardy passou na vida dele, mas assim, a Liberty, ela é filha de uma americana e um mexicano. Então, assim, desde muito nova, né, por conta, assim, da cor da pele dela, por conta da cor do cabelo dela, ela sempre sofreu preconceito por ser uma mestiça, né. Mesmo sendo uma americana, né, ela sempre sofreu preconceito por ser filha de um mexicano, né. As pessoas achavam que ela era mexicana também. E ela, gente, perdeu o pai muito cedo, ela era muito nova quando o pai dela morreu. E por conta disso, né, ela foi criada pela mãe, uma mãe solteira. Assim, a vida delas, assim, não foi fácil, a mãe dela sempre teve que trabalhar fora. Só que a mãe dela, gente, durante todo o processo da vida dela, ela sempre escolhia mal os seus parceiros. Ela nunca achou um relacionamento muito bom. As escolhas dela eram péssimas, né, digam-se de passagem. Então, elas sofreram muito com isso, né, com essas escolhas erradas da mãe em relação aos seus relacionamentos. E a Liberty, né, tadinha, ela foi crescendo nessa vida. Até que um dia, gente, elas se mudam, né, para uma cidade chamada Elkhorn, no Texas. Uma cidadezinha bem pequenininha, uma cidade, assim, bem parada. É uma cidade que parece que nada acontece ali, que o mundo parou por ali. Logo que ela muda para essa cidade, ela acaba conhecendo o Hardy, que é um pouquinho mais velho que ela, né? Ele também é adolescente, mas ele é um pouquinho mais velho que ela. Que ela se apaixona por ele, assim, gente, logo de cara, logo no primeiro momento, assim, ela fica encantada com ele, porque ele é uma pessoa muito sofrida, ele vem de uma família muito pobre, é uma família, assim, que tem uma grande dificuldade mesmo, né? A mãe dele tem muitos filhos, ela cria sozinha os filhos também, o marido dela tá na cadeia, o marido dela é uma pessoa, assim, muito violenta. Então, assim, o Hardy praticamente ajuda a mãe a criar todos esses irmãos e não é nada fácil pra ele. E ele é uma pessoa muito forte. E ela vê nele, gente, assim, uma qualidade e ao mesmo tempo essa qualidade a faz sofrer. O Hardy, gente, ele tem grandes sonhos na vida dele, quer sair dali, ele não quer passar o resto da vida dele morando nessa cidadezinha. Ele tem praticamente pavor, né, de ter que morar nessa cidade, de ter que envelhecer nessa cidade. Então, assim, o sonho da vida dele é conseguir sair dessa cidade e é conseguir conquistar os seus sonhos. Apesar disso ser uma coisa boa, né, dessa ambição ser uma ambição boa, é uma ambição que acaba separando os dois. O Hardy, gente, ele fica encantado pela Liberty, mas assim, mesmo ele tendo um grande amor por ela, ele acaba, né, num grande momento da vida dela,
ele acaba indo embora, indo atrás dos seus sonhos e ela fica sozinha. E nesse período, gente, a mãe dela, né, acaba falecendo, deixando pra Liberty a custódia da irmã, né? Ela tem que cuidar sozinha da irmãzinha dela mais nova. A irmã dela é um bebê. É um bebê, assim, gente, que ela teve um vínculo muito grande desde que essa bebê nasceu. Praticamente essa menina, né, por conta das inconstâncias da mãe também, né, a instabilidade psicológica da mãe, a Liberty praticamente criou essa menina, né? Então depois que a mãe morreu, ela não teve grandes dificuldades pra cuidar da irmã, porque ela já era meio que mãe da irmã, né? Mas foi uma fase muito difícil da vida dela, porque assim, ela se viu sozinha no mundo, tendo que prover sustento para ela e para a irmã e tendo que correr atrás das coisas. Ela tinha, né, terminado o ensino médio, mas ela não tinha feito nenhuma faculdade, não tinha dinheiro para mal pagar as contas, até que ela consegue, né, uma bolsa de estudos numa escola de estéticas, né, porque ela sempre sonhou em trabalhar como esteticista. E ela acaba fazendo esse curso e ela acaba trabalhando, né, como uma esteticista em uma outra cidade, que ela acaba se mudando, né, ela vai morar em Houston, né, pra trabalhar nesse grande salão. E lá ela consegue, gente, conseguir pagar suas contas, pagar seu aluguel, criar sua irmã. E nesse salão, gente, ela acaba conhecendo um magnata do petróleo, que é o pai da Heaven, né, do livro que eu comentei com vocês. E ele, gente, desde o início você percebe o interesse que ele tem pela personagem. No início você pensa que ele quer a personagem como uma amante, né? Você percebe que ele não tá ali só pra fazer a unha dele, pra fazer a hidratação nas mãos dele, ele quer algo mais com a Liberty. Só que com o tempo você percebe que ele tá querendo ajudar a Liberty, né? Ele acaba fazendo uma proposta pra ela, né, ir trabalhar na casa dele num período que ele sofreu um acidente. E por conta da proposta, gente, ser muito boa, ela vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, vai conseguir um plano de saúde melhor para a irmã, ela vai conseguir uma escola melhor para a irmã, ela acaba aceitando, né, essa proposta e ela acaba trabalhando com ele. Só que, gente, quando ela vai morar na casa dele, porque assim, pra trabalhar pra ele, ela tem que morar na casa dele, ela e a irmã. E ela acaba tendo grande resistência por parte do filho mais velho dele, que é o Cage. É Cage o nome dele? Esqueci o nome dele. Ele não quer ela ali, porque ele acha que ela é amante do pai e ele não admite isso, ele não quer saber disso, ele acha isso um absurdo, onde já se viu o pai trazer amante pra dentro de casa e assim, e ele fica muito brava com ela, sabe? Só que, mesmo não sendo amante dele, ela acaba enfrentando, né, o filho dele, porque ela precisa muito desse emprego, e eles começam a conviver. E nessa convivência, gente, ele acaba descobrindo que ela não é amante dele, e que ele está apaixonado por ela. E ela também, gente, aos poucos, ela se apaixona por ele. O Hard, como vocês sabem, é o grande amor da vida dela. Ela nunca esqueceu do Hard. Ela teve outros relacionamentos, mas ela jamais se esqueceu deles. Tanto é que você percebe que, assim, em alguns relacionamentos que ela tem ao longo da vida dela, você percebe que muitos relacionamentos acabaram sendo desfeitos por conta desse amor que ela tinha pelo Hard e porque ela procurava o Hard em outras pessoas e não encontrava. E ela, né, acaba nutrindo o sentimento por ele, pra ela também é uma surpresa, porque ela achava que ela só amava o Hard, que isso jamais ia mudar na vida dela. E ela acaba se envolvendo com ele, e ela acaba se apaixonando por ele também. Só que, adivinhem só, quem ela acaba reencontrando em Houston? Ela acaba encontrando o Hard. E o Hard, né, nesse dia que eles se reencontram, ele acaba prometendo pra Liberty que agora é a vez deles, que ele conseguiu tudo o que ele quis na vida dele, que agora ele está ali pra conquistá-la, que ele não vai mais embora e que ele pede uma chance pra ela. E o coração dela, gente, fica muito balançado, mas muito balançado mesmo, porque o Hard sempre foi o amor da vida dela. Só que agora ela tá numa fase que ela se apaixonou por uma outra pessoa e ela entra em conflito, ela entra numa dúvida muito grande e ela não sabe o que fazer e é complicado. Mas assim, foi muito difícil pra ela, tá? Muito difícil mesmo, foi um conflito assim enorme, que ela não sabia o que fazer, que decisão ela ia tomar na vida dela, assim. Eu sofri junto com a personagem, gente, mesmo sabendo qual seria o desfecho disso,
eu acabei sofrendo muito com a personagem também, com as dúvidas que ela teve. A Liberty é uma menina assim muito forte. A Liberty, gente, é o tipo de personagem que eu gosto, sabe? Ela cresceu psicologicamente aos poucos, sabe? Ela foi crescendo, 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 até se tornar uma grande mulher. Uma mulher assim muito determinada, uma mulher muito trabalhadora, uma mulher assim que criou a irmã como se fosse filha dela. Ela muitas vezes se absteve, né, de coisas dela pra conseguir criar a irmã. Ela tem um amor infinitamente enorme por essa irmã. E eu adorei demais essa história, gente. Adorei demais mesmo. E eu tô louca, louca, louca pra ler o terceiro livro, que vai contar a história do Jack. Queria eu, né, que essa família tivesse mais filhos, porque assim, é muito legal. Essa autora, gente, ela escreve romances históricos. Eu já li alguns livros dela. Pra falar a verdade, gente, ela não é minha autora de romance histórico favorito, tá? Mas ela escreve bons livros. E ver, né, a Lisa escrevendo histórias assim mais contemporâneas, né, histórias mais modernas, eu achei muito legal, gente. Eu achei que ela se deu muito bem, tá? Nessa nova empreitada. Ela escreveu muito bem essas histórias, assim. Ambas as histórias são histórias apaixonantes e ambas as histórias são histórias marcantes, gente. Esses dois livros são bons demais. Essa série é muito boa, vale muito a pena ler, tá? Agora, se você for ler, né, na verdade, essa série, começa pelo livro 1, tá bom? Não faça igual eu fiz, que comecei pelo livro 2. E assim que sair o livro 3, com certeza, eu vou comprar, eu vou ler, porque eu quero muito ler a continuação dessa história, tá bom? Antes de eu terminar esse vídeo, eu vou falar com vocês sobre a Bienal, aproveitar o vídeo, né? Eu fui ver a hora, porque eu tenho que ir pro Pilates, meu Deus do céu, tô correndo quanto tempo aqui, gente. E é o seguinte, vocês sabem, né, pra quem não sabe, né, essa semana, né, começou a Bienal do Livro de São Paulo. E é um momento que todas nós que somos apaixonadas por livros adoramos, né, a Bienal pra gente é a meca, né, dos livros. E começou a Bienal e eu fui na Bienal no sábado. E é o seguinte, eu comprei alguns livros. Eu não comprei muitos livros, pra falar a verdade. Na Bienal do Rio do ano passado eu comprei muito mais livros do que dessa vez. Por dois motivos. Eu não achei muitas promoções, né? Hoje em dia a Bienal não é tão atrativa assim para promoções, né? Antigamente se tinha mais promoções na Bienal do que a gente vê hoje em dia, né? E também por conta das filas, gente. Fila em Bienal é um Deus nos acuda e eu odeio enfrentar fila. Eu só comprei alguns livros e alguns estandes que eu vi que a fila não tava muito grande. Porque assim, hoje em dia pra mim também, gente, a Amazon é uma coisa assim muito prática, que tem preços assim muito bons, a entrega é rápida. Gente, eu não tô ganhando nada pra falar da Amazon, tá? Estou falando porque eu gosto mesmo. Então pra mim compensa eu comprar na Amazon, tá? Mas eu comprei alguns livros aqui, eu vou falar rapidinho deles com vocês, tá bom? Eu comprei esse livro aqui, da Nora Roberts. Eu não posso ir na Bienal sem voltar com um livro da Nora, gente, por favor, né? Que é O Eterno Namorado. Olha só, eu sou uma panga pra essas coisas, né? É um livro que conta uma sequência de, acho que é de uma série, que isso daqui é a Pousada 2, ó. Agora eu vou ter que ir atrás da bendita Pousada 1, né? Mas tudo bem. E é um livro da Nora, assim, que eu pretendo ler logo, né? Mas eu vou ter que começar pelos outros dois, né? Na verdade, esse livro faz parte de uma trilogia. Tem os outros livros aqui, tá bom? E eu vou ter que comprar outro pra eu ler, né? Mas tudo bem, adoro a Nora, né? Valeu a intenção, comecei pelo segundo, mas eu vou comprar o primeiro. Agora o próximo livro, eu fui na Bienal com a intenção de comprar esse livro, eu queria muito comprar esse livro, que é o Boa Noite, da autora Pam Gonçalves. Que pra quem não sabe, né, duvido que vocês não saibam, né, é a garota It, né, que tem um canal no YouTube também, né, que ela fala sobre livros, eu adoro o canal dela, e ela escreveu esse livro aqui que eu estou louca para ler. Outro livro que eu comprei é uma distopia, que é um livro assim, gente, que eu li a sinopse, gostei demais, que é Faca de Água, que tem essas folhas aqui pretas, olha que legal. Que é uma história, gente, que se passa numa época em que a água no mundo está bem escassa, que é uma época, assim, que a água é disputada, assim, sabe, com ferrenhamente, né, é meio Mad Max, né, mas eu gostei muito dessa sinopse, depois eu falo um pouquinho mais sobre esse livro com vocês, assim que eu ler, que eu tô louca pra ler esse livro. E
E o último livro que eu comprei, último assim pra mim, né? Porque eu comprei livros pra minha filha, sabe? Comprei muitos HQs, comprei alguns livros pro meu filho também, que gosta de piadas, e pra mim mesmo. Agora eu vou falar do último que eu comprei na Bienal, que é o livro 1 de uma série de 7 livros, que conta a história de 7 irmãs. E esse livro aqui se chama As 7 Irmãs, que é o primeiro livro dessa série, da Lucinda Ryler, não sei. E esse livro aqui eu li a sinopse, assim, inicialmente eu não me interessei, mas depois eu fui procurar mais a fundo um pouquinho dessa história e eu achei bem interessante essa história, tá? Quem leu esse livro, por favor, me conte o que vocês acharam dele. Ele se passa, acho que parece que em 2 épocas, né? E uma delas se passa aqui no Brasil. E eu me interessei por esse livro, vamos ver o que vai dar. E é isso aí. Esses foram os livros que eu comprei na Bienal. Eu resolvi introduzir, né, esse vídeo, né, de comprinhas da Bienal, porque foram poucos livros também, né, que eu comprei na Bienal. Mas é isso aí, gente, acabou, tá? Esses foram os livros que eu comprei na Bienal. E esse foi os vídeos das minhas leituras do mês de agosto. Espero muito que vocês tenham gostado dessas resenhas. Espero muito que vocês possam comentar e, principalmente, espero muito que vocês voltem mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by.